Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui na Apologética Luterana. Esse é o nosso terceiro episódio, o nosso terceiro podcast aqui. Nós estamos presentes tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, muito obrigado pela sua presença, porque nos escolheu ouvir durante esse período de tempo aí. E hoje o tema é muito interessante para um convidado também, mais que especial. Nós estaremos falando sobre a sacramentologia luterana, sobre o entendimento luterano acerca de sacramentos, né? Vamos ver se os luteranos reconhecem todos os sacramentos, né, como o catolicismo romano reconhece, ou se não, enfim. Estaremos conversando um pouquinho sobre isto agora. E o nosso convidado é o Felipe Barbosa. Ele participou do nosso primeiro podcast sobre o luteranismo e reforma. Foi um podcast introdutório acerca do luteranismo. E ele, né, é o nosso convidado novamente para conversar sobre sacramentos. Felipe, seja muito bem-vindo, muito obrigado por atender o nosso Obrigado. convite. Valeu. Um abraço caloroso a todos que estão escutando esse podcast. É sempre uma honra estar aí, né? Ainda mais falar de sacramentos. Exato. Bom, então vamos iniciar, né? Para começar a nossa conversa, Felipe, eu acho que é interessante a gente conceituar, né, o que seriam os sacramentos, porque nós vemos que no Brasil, quando a gente fala de sacramento, muitos já estereotipam essa palavra ao catolicismo romano, né? Que evidentemente fala muito de sacramentos. Então, quando a gente fala de sacramentos, por conta de termos um movimento evangelical muito grande no Brasil, e que não reconhece os sacramentos, nós acabamos linkando isso ao catolicismo romano. Então, para desmistificar o que muitos acreditam que seja sacramentos, comece conceituando para a gente o que são sacramentos, afinal. Beleza. É bem complicado, na verdade, explicar o que seria um sacramento. Até porque depende muito da visão teológica, né? Da visão antiga, né? De cada tradição. Então, existem várias formas de se ver os sacramentos, mas o nosso conceito luterano, sendo bem mais diretivo, é bem simples. O sacramento é tudo que foi ordenado por Deus. Vamos a um exemplo da ordem da Santa Ceia, em 1 Coríntios 11. Deus nos dá graça através do sacramento sem a nossa prece e sem obras de nossa mão. E, novamente, usando a ceia, né, como um bom exemplo, Deus nos dá o seu corpo e seu sangue sem nossas obras ou nossa prece. Né? Tanto que o pastor pode ser um ímpio e a Santa Ceia continua sendo Santa Ceia. E também tem que ter um elemento visível. No batismo é a água e a Santa Ceia é o pão e o vinho. A gente pode lembrar a citação de Lutero dos artigos de Smalcalde, no artigo 5, no parágrafo 1, que fala que a palavra e o elemento fazem o sacramento. Não existe pessoa, não existe absolutamente nada fora da palavra e de elemento. Então, o que tornaria algo sacramento seria a palavra de Deus. Isso, nada fora dela. Então, por exemplo, muitas pessoas, a Igreja Católica Romana qualifica a Santa Ceia pelo sacerdócio. Se o sacerdote for ímpio, ele não pode fazer a Santa Ceia. Nós, o sacerdote, pode ser ímpio. A Santa Ceia é porque Cristo faz a Santa Ceia ser Santa Ceia. O sacerdote não faz ela ser. Agora eu vou te colocar numa saia justa aqui. Você fez uma citação de Lutero que eu gosto bastante, é que a palavra unida ao elemento externo, e elemento externo seria o pão e o vinho, né, na Santa Ceia, e seria a água no batismo. Se nós usarmos a palavra de Deus para validar qualquer coisa como sacramento, por exemplo, óleo, né? Muitos falam aí de óleo ungido e tal. Nós poderíamos, através da palavra de Deus, tornar um óleo sacramento? Não porque não foi instituído dessa forma, né? A palavra vem da instituição. Por exemplo, Mateus 28, 20, que ele vai falar que batizem, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordenança. Né? Nós temos que batizar em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. E ensinar, guardar todos os mandamentos. A mesma coisa que a Santa Ceia. A Santa Ceia, na verdade, muitos se apegam ao Evangelho. Porque o Evangelho foi o momento em que Cristo instituiu. Mas a instituição real está em 1 Coríntios, onde Paulo fala, eu dou aquilo que me deram. Aí que nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, aí ali é uma instituição. Por isso que não pode se ungir um óleo. Não existe uma instituição de Cristo ou dos apóstolos, não. Façam dessa forma como foi recebido. E o óleo será ungido, um óleo da alegria, ou a extrema-unção, né, a unção dos enfermos. Né? Não existe uma fórmula bíblica que afirme que aquilo é um sacramento. Por isso que nós, depois, quando a gente for falar de sacramentos dos 7, eu vou comentar isso de novo. Mas por isso que nós não validamos os outros, né? Os casamentos, essas coisas. Né? Interessante. Então, sacramento é algo, né, é um elemento externo unido à palavra de Deus que torna o sacramento. E qual seria a função do sacramento? O sacramento, ele tem uma função muito... não é bem uma função, depende do sacramento. Né? A função do sacramento do batismo é dar a salvação, legar a salvação, gerando a fé do Espírito Santo na pessoa. Esse é o sacramento do santo batismo. Deixa eu achar os textos bíblicos, eu anotei eles em algum lugar aqui, só um segundinho. Tipo, 1 Pedro 3,21, né, que o batismo corresponde a isso. Agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição em Cristo. A gente também, sobre o batismo, tem Colossenses 2,12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, e no qual vocês foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Tem Efésios 4,5, que é há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Por que renegar este presente dado por Deus para nós, criaturas? Deus superabunda em graça, através de tão maravilhosa graça, nós somos fortalecidos na promessa de salvação nos dados através de Cristo. Então, o batismo nos dá a fé salvífica, a fé que foi nos dada através da cruz, né, através do Espírito Santo. E a Santa Ceia, ela nos fortalece a fé, ela é um alimentar da fé, que nos dá o corpo e o sangue, verdadeiro corpo e sangue, né? Vamos pontuar aqui, verdadeiro corpo e sangue de Cristo para a remissão dos pecados, para nos fortalecer a fé naquilo que vem, que é a salvação. E também temos a absolvição, que também ela nos fortalece, nos encoraja para tomar do sacramento do altar, nos encoraja para a remissão de pecados na espera da vinda de Cristo. Entendi. Então, tem a definição clássica, né, que o sacramento seria um meio de graça, ou seja, a Santa Ceia fortalece a nossa fé, o batismo dá a oportunidade de salvação, e a gente vai falar mais sobre isso nos nossos próximos encontros. Já claro que esse podcast é um podcast introdutório, né, para aqueles que estão nos ouvindo, e nós vamos falar mais, tá? A gente vai falar mais sobre especificadamente batismo, sobre Santa Ceia. É claro que não tem como você falar de sacramento sem citar batismo e Santa Ceia, porque são sacramentos na visão luterana, né, na teologia luterana. Mas a gente vai falar mais sobre isso, né? Então, se você está com dúvida aí, fica tranquilo que nos próximos podcasts talvez a gente pode solucionar a sua dúvida. Bom. Está ouvindo? Alô? Tô? Agora tô. Então, tá. Bom, você disse, né, que
você, no início da sua conversa, você falou que o conceito de sacramento depende muito da tradição no cristianismo, né, dentro do cristianismo. Então, eu gostaria de perguntar, o conceito de sacramento no luteranismo, que você acabou de explicar, é exclusivo ao luteranismo ou o conceito de sacramento depende, né? É semelhante, perdão, às outras tradições. Então, sacramento para luterano é a mesma coisa que católico, anglicano, ou tem diferenças? Olha, o sacramento para um luterano é bem pontual. A nossa tradição é um pouco divergente. Eu não posso dizer muito dos anglicanos, porque eu não conheço a tradição. Ainda tem que estudar bastante sobre isso. Nunca é demais estudar, Sim. mas eu vou me abster nesse ponto. Mas a igreja romana é interessante. Eles falam que o sacramento serve para nos transmitir a graça e nos fazer andar no caminho da salvação. Não necessariamente é necessário o elemento visível. E também não Aham. precisa vir sem a nossa prece, por pura e completa misericórdia de Deus. A gente pode ver que por isso que eles existem 7 sacramentos, né? Que no caso são o batismo, a crisma, que é a parte do ensino, que num site apareceu que a crisma, o elemento visível seria as pessoas, né? Mas isso não é elemento visível. Eucaristia, confissão, que para nós é a absolvição, já é a parte do evangelho luterano, a unção dos enfermos, a ordenação e o matrimônio. Então, basicamente, se nota que não precisa tanto do elemento visível. E essa parte da questão humana é bem pontual, porque a unção dos enfermos, ordenação, matrimônio e crisma tem que ter ação humana. É muito, muito interessante. Aham. Mas por isso que é divergente. Nós somos divergentes. Nós somos o que seria. Vamos falar de uma forma que eu não gosto de utilizar, mas é uma forma interessante. Seria uma novidade para a época. Na época que o luteranismo apareceu, seria uma novidade. As pessoas não conheciam mais os sacramentos como absolvição, santa ceia e batismo. E a gente basicamente trouxe de volta da tradição cristã, porque existem citações de pais da igreja tratando só 2 ou 3 sacramentos, e só posteriori, que foi incluso esses outros 4 sacramentos. E que eu acho interessante é que na teologia luterana, quando se fala em sacramentos, nós nos firmamos ao sacramento instituído por Cristo, né, que você disse. Então, Cristo instituiu a Santa Ceia. Inclusive, Martinho Lutero fala isso na LC, né, que a Santa Ceia é importante porque o próprio Cristo instituiu. Então, Cristo instituiu a Santa Ceia, nos mostrou como se deve proceder a Santa Ceia, então nós o fazemos, né? Cristo também, os apóstolos também instituíram o batismo, e por isso nós batizamos. E já algumas outras tradições, né, o catolicismo romano, por exemplo, faz com que ah, é possível se acrescentar sacramentos sem que sejam instituídos pela Bíblia Sagrada. Então nós nos abstemos somente aos sacramentos instituídos por Deus. Então talvez seja essa a diferença, né? Sim. Seria a maior diferença de outras tradições, inclusive dos evangelicalistas, né? Nós fazemos conforme Cristo instituiu. Cristo falou Aham. vinho, a gente usa vinho. Cristo falou pão, a gente usa pão. A gente não usa bolachinha recheada ou bolacha, né, como alguns falaram por aí, que algumas igrejas fazem, ou até suco de uva. Algumas igrejas mais liberais, refrigerante. Isso é triste Acho que porque você acaba perdendo a essência da Santa Ceia, né? Quando você entende que não é de fato o corpo e o sangue de Cristo, você abre precedentes para muita coisa, né? Por exemplo, usar bolacha, né? Usar sim, refrigerante, né? De repente, suco de uva até ia, porque assim, parece vinho e tal, tem como enganar um pouquinho. Mas refrigerante, né, é algo que de fato é um absurdo, né? Chega a ser um absurdo mesmo. e nós, opa,
Pode falar. Nós não consideramos Santa Ceia, para quem que está ouvindo e tem dúvida sobre isso, porque esse é um ponto muito interessante. Quando é tirado do seu elemento, suco de uva, refrigerante, bolacha recheada, bolacha, pizza, sei lá, outras coisas que não sejam elemento, vai batizar uma criança, sei lá, com Coca-Cola. É um absurdo, mas vamos dizer que convenhamos que exista alguém que tenha feito isso. No momento que retirou do padrão, tirou da instituição divina, Cristo disse: este é meu corpo, este é meu sangue, pão e vinho. Batizar com água, como João batizou com água também. Então, aquilo não é mais sacramento. Se você vê numa igreja, você está participando de uma igreja em que eles tomam Santa Ceia fora do mandamento da ordenança de Cristo, pode ter certeza que aquilo ali não é mais sacramento, porque perdeu sua efetividade, porque Cristo não instituiu dessa forma. Exato. E aí vai até um alerta para aquele que está nos ouvindo, né? Se você participa, se você está em uma igreja onde você acredita, né, que o sacramento é válido, e aí nós vamos falar um pouquinho mais para frente o que torna o sacramento válido, toma cuidado, né? Se você está numa igreja que oferece refrigerante, oferece suco de uva, isso é um alerta até mesmo para a sua alma, porque nós devemos fazer como Cristo instituiu. Cristo instituiu o pão, Cristo instituiu o vinho, portanto, usamos o pão e o vinho, né, como elemento externo. Cristo disse que era o corpo dele, portanto, cremos que é o corpo dele. Então, isso é muito importante, porque, como você mesmo explicou, né, Felipe, no início da conversa, a Santa Ceia especificadamente nos ajuda na fé, nos fortalece na fé, nos auxilia, nos dá força para permanecer no caminho da salvação. Portanto, sacramento é algo muito sério. É porque se você toma da Santa Ceia, participa da mesa que Cristo instituiu, para permanecer na fé, e você não usa os elementos que Cristo usou, de fato é muito perigoso, né? Então vai um alerta à alma de cada um que de repente esteja ouvindo esse podcast aí, né, e participa de uma igreja assim, que você tome muito cuidado. Mas, falando especificadamente dos sacramentos no luteranismo, né, Felipe? Já existiu na história do luteranismo um movimento ou algo que tentou tirar o sacramento na teologia luterana? Porque, como eu disse, né, sacramento é algo muito precioso, é algo muito importante para nós luteranos, para os cristãos, né? Eu acho que o sacramento é importante para os cristãos como um todo, para a Igreja de Cristo. Então, na história do luteranismo, principalmente no início da Reforma, onde estava tudo muito conturbado, né? Você tinha muitas ideias que emaneceram ali na Reforma. O próprio Lutero debatendo com Zwinglio, né, na ideia dele de memorialista acerca de Santa Ceia e tal. Na história do luteranismo, como um todo, já existiu algo desse tipo? Tirar os sacramentos, eu acredito que não. Principalmente no início ali, né? Para saber na época posterior à reforma, que é os pós-reformadores, os pais luteranos, aí teremos que fazer uma pesquisa muito profunda. Tem muito texto, muita bagagem, muitos pais luteranos, mas existem várias tentativas de mudá-los. Né? O que é, como interpretar, isso existe muito. Usando o ponto mais conhecido, eu vou pegar o mais conhecido, porque o pessoal já tem acesso mais fácil a esses textos. Nós tínhamos os filipistas, que seguiam a nova Confissão de Augsburgo, né, que é chamada de Variata, ou a Confissão de Augsburgo renovada, que foi assinada posteriormente por Calvino, que queriam trazer uma interpretação mais genérica, entre aspas, da Eucaristia, para incluir tanto os calvinistas como os romanos. Para isso já temos uma resposta bem clara, que já foi dita no livro de Concórdia. Martin Chemnitz fez um tratado imenso no artigo 7 da Fórmula de Concórdia, que Cristo disse que isto é o meu corpo, e isto é meu sangue. E não existe nenhuma compreensão filosófica nem lógica para isso. Isso é apenas o que está escrito. Se Cristo disse mais, se Cristo disse menos, não tenho que saber.
Martin Chemnitz usa uma afirmação muito boa no artigo 7, no parte 8, que Cristo está em, com e sob o pão e o vinho. Não tem como explicar como ele está. Ele está em, com e sob. Seria todas as formas possíveis Cristo está no pão e no vinho. E tirando essa treta do pão e vinho, que é uma das mais populares, o Zwingli, tem se vocês quiserem ler, tem a obra selecionada número 4, tem todo aquele desenrolar da briga de Lutero e Zwingli sobre o memorialismo. A segunda maior treta, e a mais moderna, é sobre o batismo infantil, que muitos querem a todo custo mudar o batismo luterano, mas nós, graças também à tradição, mantemos ele. Nós temos um texto muito bom sobre o batismo, ainda não tem nada em português sobre esse texto, não tem tradução em inglês, é caríssimo, que é uma liturgia batismal clássica, que inclui crianças ali no meio, que é o Que texto de legal. batismo de São João Crisóstomo. Se quiserem ter acesso, provavelmente acha ele em latim ainda, mas em português ninguém traduziu. A questão do batismo das crianças já é muito antiga no luteranismo, né? No luteranismo não, né? Perdão, na igreja, na história da igreja, essa questão do batismo das crianças é muito antigo. Mas se você entender o conceito de batismo, né, como sendo dar a oportunidade de salvação, né, a regeneração batismal que nós entendemos, não existe lógica se não batizar crianças, né? Aí quando você é contra o batismo de crianças, é perigoso você até ser contra o conceito de batismo, né? Não seria isso? Seria se batizar, se tu nega batizar a criança, tu tá basicamente negando a salvação para ela. Então tu tá É, negando a graça de Cristo para aquela criança. Apresentar a criança na igreja, como os evangelicais, né? Eu digo evangelical do modo geral, não são todos, eu imagino que tenham igrejas pedobatistas dentro, no meio dos pentecostalismo, algum lugar deve se encontrar, mas a maioria apresentar crianças, eles fazem esse ato de apresentar crianças, não é o suficiente, porque não está dando a graça, né? Inclusive, ponto interessante, na liturgia de Lutero sobre o batismo, do batismo, ela tem um exorcismo. Então, você está negando o exorcismo dos demônios e a remissão de pecados para aquela criança, se você não batiza ela. Isso é uma coisa muito interessante. realmente, verdade. Eu acho que os evangelicais, né, quando eles apresentam as crianças, eles meio que tornam a apresentação quase um sacramento, né? Como se, nós não batizamos, mas a gente apresenta, porque, né, vai que. Então a gente apresenta, ora pela criança para que ela permaneça no caminho do Senhor. Mas, ora, existe algo mais concreto para uma criança permanecer no caminho do Senhor, senão o batismo, né? Sim. Eu penso assim. E aí, se vamos dizer assim, o conceito deles já está errado, porque eles dizem que é uma ordenação divina apresentar a criança no templo. Na verdade, só Jesus foi apresentado no templo em toda a Sagrada Escritura, em Lucas 2, no iniciozinho do capítulo 2 de Lucas. E não foi tipo, vocês devem ordenar, né, devem mostrar as crianças no templo. Não, isso nunca apareceu na Bíblia. A única Uhum. coisa que aparece na Bíblia, direcionamento, né, é o batizar e o tomar do corpo e sangue. Então, Exato. vem junto, E ligado com aquele início. entendendo, né, os sacramentos em si, né, como sendo aqueles que nos ajudam a alcançar a salvação, a gente, Sim, no nosso Twitter, inclusive se você não segue o nosso Twitter, Apologética Luterana, nós também temos uma página no Instagram, também, se você pesquisar Apologética Luterana, você encontra lá. Quando a gente vai fazer podcast, a gente sempre abre uma caixinha no Instagram, a gente faz uma pergunta no Twitter, para você mandar sua pergunta para nós. E nós perguntamos no Twitter, né, se alguém tinha alguma dúvida em relação aos sacramentos. E nós recebemos uma pergunta que é interessante, né, que diz assim: por que sacramentos são necessários? A cruz já não é o suficiente para nos salvar? Responde essa aí, Felipe. Essa é uma bomba, mas é uma pergunta interessante pra caramba. Um dia perguntaram exatamente isso para um professor
a resposta dele. E a resposta pode deixar todo mundo assustado, ainda mais os mais tradicionais, né, os sacramentalistas. Porque a cruz é o suficiente realmente para a salvação. Contudo, aí vamos lá. Renegar a graça dada através dos sacramentos. Por que renegar a graça através dos sacramentos? Por que renegar a fé para uma criança que não é batizada? Por que renegar o fortalecimento da fé através da Santa Ceia? Essa é uma pergunta que deve permear a mente da pessoa. Aí eu volto a citar novamente, né, os textos que eu citei, que é 1 Pedro 3,21, Colossenses 2,12, Efésios 4,5. E por que renegar esse presente dado por Deus para nós, suas criaturas? Não há motivação. Deus superabunda em graça. Ele salvou o malfeitor na cruz sem os sacramentos. Mas por que negar a salvação dada através de meios visíveis? Essa é uma pergunta que pode permear a mente e permeia a minha mente. Porque, por exemplo, se tu é uma pessoa salva, você foi salvo através da cruz, através do batismo, da Santa Ceia, você quer que mais pessoas sejam alcançadas por essa graça. E tendo meios fáceis e visíveis de dar a fé, é a melhor coisa do universo para alguém. Porque essa pessoa sente a sua salvação. Ela só não imagina ela vê. Então, não há motivo nenhum para negar os sacramentos para as pessoas. Exato. E interessante que a gente vê em Romanos 6, que quando alguém diz que a cruz já é suficiente, aí eu fico com a resposta do professor, de fato a cruz é o suficiente. Mas a cruz, ela move em nós de que forma? Paulo diz em Romanos 6, né, que nós fomos crucificados com Cristo através do batismo. Ou seja, fomos mortos em Cristo. Então, a cruz é o suficiente. E através do sacramento do batismo, nós temos essa oportunidade de participar da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo, né? Eu gosto sempre de fazer a alegoria de Cristo saindo da tumba e a pessoa, né, que se levanta das águas, porque é muito interessante quando Paulo diz isso, porque nós participamos também no sacrifício de Cristo e nós temos essa oportunidade, né, de participar através do sacramento, né, do sacramento do batismo. Por isso que é tão maravilhoso Cristo nos dar os sacramentos para que a igreja possa usufruir da graça dele, né? Isso que é muito importante. Eu fico muito com aquela história do Naamã, né, a menina e o Naamã, que o servo do Naamã diz assim: se o profeta pedisse para te dar o dinheiro, todo o dinheiro do mundo você daria para ser curado da lepra, mas ele só pediu para te ir no rio e se banhar 7 vezes. Então, é a mesma Uhum. coisa, eu replico essa resposta. Se um pastor pedisse para a pessoa pegar e dar 100% do salário dela durante 7 meses, ela daria para ser salva. Mas ele só está pedindo para ti ser batizado e tomar do cálice. Qual mal é nisso, né? Que mal que tem nisso, né? Mas então você disse aí que existem dois meios, né, Felipe? Porque Deus salvou aquele ladrão na cruz, mas Deus Sim. também nos ordenou o batismo e a Santa Ceia. Então existe dois meios, ou seja, um meio extraordinário, talvez, que seria Deus salvar fora, né, uma pessoa que talvez nunca foi batizado, nunca tomou da Santa Ceia. Ela pode ser salva, porque Deus é todo poderoso. É nós que Isso. cremos no sacramento. Talvez alguém ache que, então Deus não salva fora dos sacramentos, que inclusive é uma pergunta que eu ia fazer para você, se existe salvação fora dos sacramentos, né? Mas, é claro que existe, né? Porque Deus é todo poderoso. Sim, existe salvação fora dos sacramentos. Existe, só que muitas pessoas usam esse argumento como desculpa para o seu próprio pecado. Ela quer manter a sua vida em pecado e aí ela, não, mas Deus salva fora dos sacramentos. Eu posso crer, sei lá, posso ir da Umbanda e crer. Né? E não é assim. Deus salva aquele que tem fé em Cristo. Sim, Uhum. salva. E
por mais que o Espírito Santo leve essa pessoa para o sacramento, realmente isso acontece. Só que tem vezes que não tem condições dessa pessoa chegar ao sacramento. Então, ela é salva sim. Salvo índios, por exemplo, que muitos pastores às vezes não chegam lá. E ele conhece por meio de uma bibliazinha que ele ganhou dos Gideões. Ele conhece Aham. salvação por ali. Então, aí ele é salvo também. Como a pessoa Sim, que vem todo domingo no culto, como a pessoa que sobe naquele altar, bebe da Santa Ceia, traz o filho. Tivemos na nossa comunidade o batismo, essa semana, uma semana dessas. Eu não vou dar exatidão, até porque senão ficaria datado. Mas numa semana foi dado um batismo sobre uma criança e ele também é salvo, tanto quanto uma pessoa que exato. nunca foi batizada e tem acesso à palavra de Deus. Assim. E é tão maravilhoso ver um batismo, né? Eu sou da comunidade Felipe é o pastor estagiário aqui na minha comunidade, e realmente é maravilhoso você ver um batismo, né? Seja de uma criança, seja de um adulto, enfim, tanto faz. Você vê o batismo de alguém é algo muito lindo. Assim como Santa Ceia também. Eu me sinto muito emocionado todo domingo na Santa Ceia, né? E especialmente na IELB, outras igrejas também, né? Mas falando da nossa, nós temos o costume de tomar a Santa Ceia todo domingo, né? Então nós tomamos essa semanalmente. Aí uma vez alguém me perguntou se tomar toda semana não perde o valor a Santa Ceia, né? Se você toma toda semana, a ceia vai perdendo o valor, né? E olha, eu acho que tomando toda semana a ceia tem mais valor ainda, porque você entende que você precisa daquilo toda semana para você manter firme. E se você parar daquilo, é perigoso você também parar na fé. Realmente. Concordo totalmente. Então, a pergunta, né, que se existe salvação fora do sacramento, já foi respondida, né? Mas é importante pontuar que, para aqueles que não têm oportunidade de sacramento, né? Se você tem a oportunidade de se batizar, de participar da mesa de Cristo, eu te digo, vá, se batize logo, né? Tome logo do sangue do corpo de Cristo, participe, dos sacramentos. É claro, se você não tiver oportunidade, fique tranquilo que você pode sim ser salvo através da sua fé. Mas você que tem oportunidade, vá, se batize e participe da mesa de Cristo. Agora, a questão do batismo, Felipe. É só uma pessoa ordenada pela igreja que pode batizar? Ou não? Alguém, apenas um cristão ali, sei lá, eu estou andando na rua, chega alguém e fala: Ó, Vitor, eu preciso ser batizado agora, você me batiza? Eu posso batizar essa pessoa ou é só um pastor, alguém ordenado pela igreja? Na igreja luterana, na igreja católica, só o padre pode batizar. Tanto que se tu é batizado em casa e ir para a igreja e disser, eu batizei em casa, ele vai lá e te batiza de novo. Né? Uhum. Porque ele necessita realmente do operador. A gente chama na língua latina de ex opera operator, ou operado pela pessoa preparada, né? Ele é feito por ser feito. Né? Então tem que ter um padre ordenado que faça isso, senão ele não é abençoado. Nós luteranos cremos diferente, porque nós cremos que o pastor ordenado é bom que faça só com o pastor ordenado, porque você está fazendo para a igreja. Então você faz lá, pastor, quero batizar meu filho. Foi lá, batizamos o filho e mostramos para a igreja. Mas aconteceu o seguinte, mesma situação. Um homem chegou lá, minha nossa, preciso ser batizado urgente, eu estou quase morrendo. Ou meu filho nasceu anicéfalo, preciso batizá-lo. E aí pode ser um leigo que batiza, perfeitamente pode ser um leigo que batiza essa pessoa ou esse bebê. E se o bebê sobreviver, ou se esse homem sobreviver, esse homem é apresentado na igreja como irmão na fé também. É sempre aconselhado trazer essa pessoa que é batizada em casa para a igreja para ser apresentada na fé para os irmãos. Porque aí a igreja acolhe, ora por essa pessoa, reconhece essa pessoa como irmão. Mas tanto o pastor como um leigo conseguem batizá-los. Uhum. E você falou no início, que no catolicismo romano, né, nós temos aí vários sacramentos.
E qual é a posição luterana acerca desses vários sacramentos, né? Além dos 3 sacramentos que, de fato, nós reconhecemos, né? O batismo, a Santa Ceia, a absolvição, que tem uma discussão acerca disso, mas muitos creem que é um sacramento, né? Eu particularmente. Qual é a posição quanto aos outros ritos? Os outros ritos são válidos como ritos, simples ritos, ritos na igreja. Até porque são instituições divinas, né? Casamento, ordenação, dentre outros, são instituídos e mantidos por Deus. Isso é óbvio. Contudo, exigem de uma parcela de obra humana para mantê-los de pé, diferente da visão luterana dos sacramentos, na qual são mantidas por Deus sem a nossa prece, né? Força ou até mérito. Por isso, vou usar um exemplo do meu casamento. Eu sou um aluno casado, sou um estagiário casado. Se eu e minha esposa não nos esforçarmos para que o casamento se mantenha de pé, o casamento cai por terra. Contudo, se um pastor está instituindo a Santa Ceia e ele não está com vontade de instituir a Santa Ceia, e ele recita as palavras, a Santa Ceia continua sendo Santa Ceia, indiferente se ele está ou não está com vontade. Não existe o... Por isso nós não consideramos o casamento como sacramento. O casal tem que ser justo um com o outro, eles devem se cuidar. Não existe um elemento visível próprio também para esses outros 4 sacramentos. Mesmo que os papistas afirmem que os noivos são um elemento visível. Isso não faz nem sentido. Mas nós mantemos esses ritos, tanto o da unção dos enfermos, como o da crisma, como a ordenação, o casamento, porque são realmente ritos que são bíblicos, estão descritos na Bíblia e são autorizados por Deus. Não são meros adiáforos, né? Exato. Então, são ritos, né? Não são sacramentos, então não podem ser considerados sacramentos, até porque não existe instituição divina, né? Deus não instituiu, mas são válidos, né? No sentido de serem ritos, né? Serem um ritual. Agora, eu acho um grande problema, né? Você validar algo por ter um elemento externo, pessoas, por exemplo, né? Porque senão, sei lá, uma reunião de umbanda também pode ser sacramento, porque tem pessoas ali, né? Eu acho isso um pouco perigoso. Dança litúrgica, tem pessoas, e aí poderia ser um sacramento nessa visão. Sim, o que tem de dança litúrgica por aí. Rapaz, tu vai no Twitter, nossa, o que tem de dança litúrgica é incrível. Mas existe certa influência da sucessão apostólica nos sacramentos luteranos? Porque tem um grande, uma grande polêmica em relação ao sacramento ser válido, né, somente com o bispo, né? Eu até me esqueci agora quem que diz, não sei se é Santo Inácio, mas existe uma grande polêmica, né, desde os pais da igreja em relação ao bispo, né, ordenar o sacramento, senão ele não é válido. Qual é a Sim. posição luterana em relação a isso? E qual a influência da sucessão apostólica nos sacramentos luteranos? Para nós, o sacramento de uma igreja que não necessariamente tem um bispo é válido ou não é válido, enfim. Nós, da Igreja Luterana, não pregamos, não temos uma teologia da sucessão apostólica, né? A gente meio que nos estudos, muitos anos se passaram, né? Esses estudos desde Lutero, e nós descobrimos que uma sucessão apostólica seria um equívoco para a Igreja. Nós temos a sucessão do ensino dos apóstolos, isso sim, que é passado de geração em geração, entendo como base a Sagrada Escritura. Ela que é a norma norma, né, que eles chamam, que é a norma das normas. Ela é a base. Né? A teologia da sucessão apostólica traria a sucessão apostólica como uma norma, como uma base de lei, como um princípio regulador. Já a sucessão dos ensinos dos apóstolos só descende da própria Sagrada Escritura. Mas essa sucessão de ensino é transmitida a nós apenas por meio da Sagrada Escritura, que nos asseguram que os sacramentos são praticados dentro da Igreja Luterana, são os mesmos
praticados desde a época dos apóstolos. Por isso Cristo fala, né, nós batizarmos em Mateus 28, 20. Também temos o texto de Marcos 16, 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Temos também a instituição da ceia feita pelo próprio Cristo, nos textos de Marcos 14, 22, Lucas 22, 14 a 20, e também a confirmação por São Paulo em 1 Coríntios 11, 23 a 25. Basicamente, a sucessão pelo ensino comprovam que qualquer coisa que é conivente com a Sagrada Escritura é bíblico, né? É santo, é santificado, é parte da igreja. Qualquer coisa extra isso, a mais do que isso, ou é adiáforo, né? Aquilo que não foi ordenado por Deus ou mantido, fundamentado pela Sagrada Escritura, ou é uma invenção humana. E aí vem aquela coisa que Cristo fala, né? Em vão me adoram com preceitos humanos, isso que Deus fala no Antigo Testamento. Então, a sucessão apostólica para os luteranos seria a sucessão de ensino, né? Do ensino da doutrina dos apóstolos. Seria isso. Então, nas igrejas luteranas, né, nós temos aí algumas, né, na Europa, nós temos até bispos ordenados, né? Isso. Então, nós guardamos essas dois tipos de sucessão, tanto a histórica, né, do bispo ordenado, quanto da sucessão do ensino, né, do ensino apostólico. Então, para nós, o sacramento é válido tanto com bispo, sem bispo, enfim, sem sucessão apostólica, o sacramento é válido do mesmo jeito. É que, na verdade, essas ordens da igreja, as ordens, se é o ministério episcopal ou ministério como nossa igreja, né, com pastores, com conselheiros, têm a mesma validade, por mais que tenha uma função diferenciada. Né? Porque um conselheiro distrital não tem a mesma função de um bispo, comparando. Isso daria para fazer um podcast totalmente só sobre isso, né? Porque é muita coisa. Mas eles têm a mesma validade. E nenhum desvalida o sacramento. Porque o sacramento, quem valida é a Sagrada Escritura. A Igreja Católica, a palavra valida, né? A Igreja Romana, né, os papistas, eles vão dizer que o ministério valida o sacramento. Então, nós não temos o verdadeiro sacramento. Temos algo parecido, não um verdadeiro. O verdadeiro só eles têm. Porque eles têm a sucessão apostólica. Nós não. No momento que tu fez corretamente, pão e vinho, água no batismo, né, fez conforme o mandamento de Cristo, é válido. Indiferente de onde tu estiver. Tu está na igreja da Etiópia, não é luterana. É a mesma coisa. É válido se eles fizerem na forma bíblica. Sim. Até porque o que valida é a palavra de Deus, né? E onde a palavra de Deus está presente, né? Isso. Agora, uma última pergunta, para finalizar aqui, que essa pergunta sempre vem, né? Quando a gente discute sobre especificadamente Santa Ceia, mas principalmente batismo, né? Quando a gente está falando sobre batismo de crianças, mas a criança não tem fé, como que ela vai ser batizada e tal? Então, essa pergunta, ela sempre surge, mesmo que ela já foi respondida, ela sempre volta depois. Se os sacramentos, eles são válidos somente se a pessoa tiver fé, ou o sacramento é válido independente da fé da pessoa? É necessário os sacramentos serem válidos? Tem dois pontos. Tem a validade do ordenado, né, da pessoa que institui o sacramento, e a validade daquele que recebe o sacramento para ela. Se é necessário a fé para aquele que institui fazer o sacramento, não é necessário. A palavra de Deus se faz por si, né? O sacramento é feito pela palavra de Deus, tanto que alguém pode dar a absolvição para outra pessoa naturalmente. Não é aconselhável, não é aconselhado, né, pedir absolvição para qualquer um na rua, mas dá, sendo feita da maneira correta. A mesma coisa sendo
fazendo batismo, a mesma coisa com a Santa Ceia. Se o pastor, isso está no Catecismo Maior, se o pastor ele não crê, né, ele é um ímpio, ele é beberrão, ele sai para as festas, e ele institui a Santa Ceia se faz por si só, pois Cristo faz a Santa Ceia ser Santa Ceia, Cristo faz a absolvição ser absolvição, Cristo faz o batismo ser batismo. Né? Já o inverso, agora aquele que recebe sim, é necessário. Na Santa Ceia, por exemplo, nós temos que saber o que nós estamos tomando ali. Saber que nós temos que estar em constante arrependimento. Saber que a ceia é o verdadeiro corpo de Cristo, o verdadeiro sangue de Cristo. O próprio Cristo se doando a nós por meio desse santo e sagrado sacramento da Eucaristia. A gente lembra, 1 Coríntios 11, 27 a 28. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do seu corpo e sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e do cálice. Mas, e o batismo? Batismo, geralmente o pessoal vai falar assim, a criança não tem fé. Esse é o argumento mais clássico, né? E eu te digo, a fé não vem de nós, não é um ato humano, porque nós somos impuros, e qualquer coisa que vem do nosso coração é pecado. A gente lembra Romanos 7,19, porque não faço o bem que eu quero, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Né? Mas conforme São Paulo em Tito 3,5, Cristo, né, o próprio Cristo nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O batismo, ele gera fé em nós através do Espírito Santo. E sim, e o batismo vem de e o sim do batismo vem de nossos responsáveis. Nossos amados pais que confirmam o nosso batismo também através do Espírito Santo que guiou eles para nos levar a tão gracioso sacramento. E novamente eu afirmo, conforme a Apologia 9, parágrafo 52, que fala que a promessa da salvação foi dada também aos pequeninos. Por isso nós batizamos também a eles. Já o arrependimento necessita dessa mesma fé que vem do batismo para que nós nos reconheçamos como pecadores e necessitados da graça de Deus. E além do que o arrependimento é um eco constante, né? O pedido de arrependimento, arrependam-se, pois já vem o reino de Deus, é um eco constante na Sagrada Escritura. Então, sim, é necessário fé, né? E no caso do batismo, o batismo gera fé. Seria isso, né? Então, uma pessoa que não tem fé, por exemplo, é necessário fé para se crer que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes no pão e no vinho. Né? Senão, serei culpado daquilo, porque eu não tenho discernimento do corpo de Cristo, né? A questão é que o pessoal interpreta a fé como um ato humano. Aquele que não tem fé não tem a obra do Espírito em si. Ele não aceita a obra do Espírito. Esse é o ponto. Aí ele não tem fé. Se a pessoa tem fé, o Espírito Santo age no coração dela. Como eu posso delimitar ter ou não ter fé? É uma coisa impossível para nós. É uma coisa que só o próprio Espírito Santo vai decidir. Esse aqui ele tem fé, esse aqui não tem fé. Só que a fé salvífica, a fé que é necessária no batismo, ela vem do Espírito Santo. É a fé que faz nós, toda vez que começar o culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não ficar naquelas palavras, mas voltar lá para o nosso nascimento, nosso renascimento, lá no batismo. Por isso que essa fé é tão mágica, é tão especial. Mágica é o modo de dizer, mas é tão especial, porque ela é uma fé que, além de nos levar para Cristo, para a Santa Ceia, também nos retorna, nos leva de volta lá para o batismo, lá quando a gente foi salvo. Especialmente as crianças na igreja luterana, elas recebem o sinal da cruz no seu batismo, né? Então, em alguns momentos do culto luterano, normalmente os cristãos fazem o sinal da cruz, né? Na invocação, na absolvição, né? Para relembrar de fato, eu fui batizado em Cristo, eu fui crucificado com Cristo, portanto, eu tenho parte com Deus, a minha vida está em Deus. Então, até explicando até mesmo o significado do sinal da cruz, né? O pessoal acha que é algo mágico e tal, mas na verdade não. O sinal da cruz é somente para uma lembrança do seu batismo, da sua crucificação, da bênção que é a salvação. É uma coisa muito bonita essa imagem que o batismo traz. É verdade. E você estava falando aí
Só para explicar para aqueles que estão nos ouvindo, o Felipe falou sobre apologia, catecismo maior. O estudo está presente no livro de Concórdia, né? Que é o livro de confissões da Igreja Luterana. Se você quiser saber um pouco mais sobre o livro de Concórdia, veja o nosso primeiro podcast, Luteranismo e Reforma. A gente fala sobre várias coisas, sobre o livro de Concórdia, enfim, sobre o luteranismo, e você vai entender tudo que o Felipe citou está presente aí no livro das Confissões Luteranas. Mas esse foi o nosso podcast. Muito obrigado por você ter nos ouvido durante esse período aí, esses 50 minutos aí. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a posição luterana acerca dos sacramentos. Enfim, até o nosso próximo encontro. Valeu, falou, tchau. Falou!